finalmente o primeiro trecho do Rodoanel Norte, que vai ligar a Dutra a Fernão Dias, foi inaugurado. Agora, o clima político chamou a atenção durante o evento. Quem esteve lá? Reportagem de Camila Yunis. Pois é, 2025 ainda não acabou, 2026 não começou, mas o jogo político está posto. A gente tem visto cada vez mais nessas agendas das autoridades esse tom eleitoreiro. E hoje nós tivemos a inauguração do trecho 1 norte do Rodoanel, um evento que foi organizado pelo governo do estado de São Paulo e contou com a presença do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Mercadante, até disse ali durante o evento que o BNDES está financiando 1 bilhão e 300 milhões de reais para a construção do Rodoanel. Ele até estava sendo aplaudido ali pelo público no momento em que destacou a atuação dos trabalhadores na construção do Rodoanel. No entanto, quando ele começou a falar sobre os feitos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi vaiado pelo público. A gente tem um trechinho desse momento, vamos acompanhar. A renda da população mais pobre cresceu 13,5%. Então, é uma mudança muito importante. E aí, eu quero só que vocês me escutem. Dizer uma coisa fundamental, que é o seguinte: se a gente não trabalhar em parceria, o país não avança na velocidade que precisa avançar. Eu estou aqui porque 1/3 dessa obra, presta atenção, 1/3 dessa obra, 1 bilhão e 350 milhões de reais é financiamento do BNDES. Porque o presidente não olha quem é o governador, olha o Estado, a população e fala: vamos trabalhar junto para o Brasil melhorar. É isso que o país precisa, é trabalhar junto em parceria, prefeitos, governadores e a União. Essa placa aqui está muito bonita, mas está faltando o BNDES aqui, porque 1/3 é crédito do BNDES. E nós temos que reconhecer a parceria para poder fazer mais coisas juntos no futuro. Bom, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, também se queixou bastante a respeito de uma falta de visibilidade do banco ali nos painéis que foram colocados pelo governo do estado. Ele falou sobre a necessidade de unir esforços para que o Brasil, de uma forma geral, possa crescer em conjunto. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou depois de Aloysio Mercadante. Ele não citou nominalmente essa fala de Mercadante, agradeceu a presença do presidente. No entanto, ele citou ali a Operação Lava Jato no âmbito de irregularidades em obras do Rodoanel e também fez uma exaltação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Também temos um trechinho, vamos acompanhar. Quero cumprimentar o Aloysio Mercadante, presidente do BNDES. O BNDES tem sido fundamental no financiamento das grandes obras, tem uma história com a infraestrutura brasileira. Aproveitar também cumprimentar a Luciana, todos os servidores do BNDES, gente muito técnica, muito profissional que tem feito a diferença. Então, Aloysio, Luciana, leve o nosso abraço aos servidores, aos funcionários do BNDES que tem feito a diferença. O BNDES que tem esse papel de financiar a infraestrutura. Rodovia concedida, pensada, trabalhada, projetada, licitada, leiloada, com contrato assinado na gestão do presidente Bolsonaro. Olha, Evandro, e durante o início da fala de Mercadante, ele também fez deu uma alfinetada ali no presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado, brincou ali com ele, disse que André do Prado parecia arroz de festa, que estava em todos os eventos do governo do Estado de São Paulo. E aí, quando André do Prado foi falar ao público, também acabou levando na brincadeira, falou sobre a necessidade de união, disse ele, também em tom de brincadeira, fazendo referência à final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco, falando que mesmo com torcidas distintas é preciso unir esforços. Só para a gente falar um pouquinho a respeito do Rodoanel, ele foi inaugurado hoje, com todo esse evento com tom político, mas ele foi inaugurado, esse trecho 1 norte do Rodoanel. A expectativa do governo do estado é de inaugurar o segundo trecho no ano que vem. E aí também a ideia é aliviar
o trânsito da Marginal. A estimativa aponta que cerca de 400 mil veículos devem passar ali nesse novo trecho do Rodoanel, que são 24 quilômetros que vão ligar a rodovia Fernão Dias até a rodovia Presidente Dutra. Bom, vou chamar aqui o Cristiano Vilela. Vilela, a gente sabe que está ficando velho. Eu estive na inauguração do trecho oeste do Rodoanel, dezembro de 2001, quando o governador era Mário Covas. Veja o tempo que nós temos ainda nessa entrega do trecho norte, que ainda não é o trecho completo. Mas não tem como não citar o clima político dessa inauguração, as vaias a Luiz Mercadante. Agora, o governador Tarcísio de Freitas foi até gentil com ele, fazendo elogios ao BNDES, né? Pois é, Thiago, ele usou mais ou menos aquela mesma tática que o presidente Lula usa muito nos eventos, né? Ele coloca a claque para vaiar ali um governador de oposição, para falar alguma coisa, e depois o presidente Lula, ele entra em campo como sendo o bonzinho que procura desfazer o mal-estar. O governador Tarcísio acabou usando um pouco desse contexto à medida que, num público de lideranças muito mais no seu apoio, haja vista que é uma obra do governo do estado de São Paulo, é naturalmente um grupo ali de políticos, de apoiadores, acabaram vaiando o presidente do BNDES, especialmente quando Aloysio Mercadante começou a fazer propaganda do governo Lula. E, mais uma vez, você vê a utilização de um evento público como um palanque. Quer dizer, claramente ali, a fala do ministro Mercadante, naquele momento da vaia, era uma fala de exaltação à figura do presidente. E aí, nesse sentido, acabou recebendo vaias e Tarcísio foi lá buscar o contorno. O fato é que hoje a gente já está vivendo essa polarização muito marcada. Então, não adianta. Sempre que nós temos ali um fato político que possa dar destaque para um lado, o outro lado sempre acabará promovendo ataques e vice-versa. Infelizmente, a gente vive um momento onde o mais importante acaba não sendo comemorado, que é o fato de termos mais uma etapa dessa obra entregue, obra que nós vamos completar logo mais 30 anos e que até agora não foi totalizada. Isso sim, realmente, é algo que tem que ficar bastante registrado em nosso país. E um outro ponto importante, que é uma obra muito grande, uma obra que depende também de recursos, não só do Estado, mas também recursos federais, da iniciativa privada, e o governador fez citações à Operação Lava Jato. E não tem dúvida que durante toda a crise envolvendo a Operação Lava Jato, as obras pararam, muitas obras pararam por causa de empresas como a própria Odebrecht e todas essas companhias que mexem com a engenharia, não é, Vilela? Pois é, nesse período é importante a gente lembrar que não foram poucos os escândalos que tivemos envolvendo o Rodoanel, seja nas questões envolvendo a Lava Jato, onde tivemos grandes empresas de engenharia, grandes empresas de construção, seja em outras passagens também, onde tivemos sempre informações ligadas a práticas de irregularidade também em obras do Rodoanel. O fato é que esses 30 anos, eles representam uma vergonha, porque é um tema tão importante, é uma obra viária tão relevante, e que foi construída dentro de uma visão especialmente capitaneada pelo governador na época, governador Mário Covas, mas que se mostrou um ninho realmente de corrupção e algo que demonstra a incapacidade do Estado brasileiro de promover obras tão grandiosas. À medida que os anos passam, vão encontrando-se penduricalhos, formas de encarecer cada vez mais essas obras e, no final das contas, a conclusão, a entrega acaba sempre sendo postergada e somente agora, depois de 3 décadas, é que teremos a sua conclusão. Isso se não acontecer nada com esse trechinho final que está programado para ser entregue ainda em 2026. Sem dúvida. E só para fechar esse assunto, já pensando em 2026... é um ano eleitoral e a lei restringe muito as inaugurações, não é isso? Você que é especialista em direito eleitoral, como é que isso funciona? Até quando que o político pode fazer inaugurações em um ano eleitoral? Pois é, Thiago, nos 3 meses anteriores ao pleito. Então, apenas ali até o final de junho, comecinho de julho, quando nós teremos ali 3 meses antes do pleito, é que efetivamente o governador do estado, o presidente da República, outras autoridades como essa poderão participar dessas atividades. No ano eleitoral, já existe uma série de restrições,
com relação a novos gastos que venham a ser implementados, com relação a repasses de recurso público para entes da federação, acaba ficando limitados. E aí sim, naqueles 3 meses que antecedem a data das eleições, aí o candidato, o mandatário, ele fica de fato restrito de participar de inaugurações. Portanto, quem quiser realmente cortar a faixa de determinada obra vai ter que fazer um pouquinho mais de antecedência em relação às eleições. A gente fala sobre as contas públicas.